Oi, meus amores, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vocês perceberam, gente, que eu tô um pouquinho diferente do último vídeo? Eu fiz a sobrancelha, coloquei um pouco de cílios e agora estamos microfonados. Eu dei uma mudada, gente. A minha mãe me presenteou com esse microfone, gente, graças a Deus, porque eu percebi que às vezes o meu celular ele dava umas chiadas, ficava um eco às vezes dos ambientes. Então agora isso aqui vai melhorar muito os vídeos. Então, pra gente testar, eu decidi fazer um vídeo falando. E eu espero muito que vocês gostem. Pra esse vídeo falando, gente, eu decidi trazer uma palavra que ela foi ministrada no meu coração há mais ou menos uns 2 anos. Eu tava lendo ela de madrugada, num período, assim, bem complicado. E Deus falou muito comigo. E vocês vão perceber que aqui na minha Bíblia, ela só tem marca-texto, ela não tem nada escrito. Eu só escrevi essa palavra uma vez, de uma forma bem resumida, porque era pra dar uma saudação. Acabou que eu nem falei essa palavra. Mas o que eu vou falar foi realmente ministrado no meu coração, porque eu nunca esqueci. Então ela é uma palavra, assim, que pra mim é muito especial, tem muita importância, porque Deus falou muito comigo. Então eu vim passar um pouquinho disso pra vocês. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, que vai falar assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O contexto desse capítulo vai dizer que Davi, estava ali à frente dos seus soldados e eles deixaram a cidade em que eles ali estavam. E quando eles voltaram, eles se depararam com a cidade completamente devastada pelos amalequitas. Eles saquearam todos os pertences dos soldados, levaram cativos os seus filhos, as suas esposas, os mais idosos. Então, assim, os mais vulneráveis foram levados cativos. Eles não mataram ninguém, mas eles foram mantidos prisioneiros. E eles incendiaram a cidade. Então, quando eles chegaram, eles encontraram a cidade toda devastada e tomada pelo fogo. Eu fiquei imaginando o cenário que eles estavam, sabe? Por causa que imagina você sair da sua casa num belo dia e quando você volta, você não tem mais nada. Sua família foi levada, seus pertences foram tirados de você e o lugar onde você estava também está consumido por fogo. E eu fico imaginando o que se passava na cabeça deles, por causa que, imagina, você não sabe aonde os seus filhos estão, aonde sua mulher está. Você não sabe se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá sendo torturada, se ela tá viva, se ela tá morta, se um dia você vai ver ela de novo. E você não teve nem a chance de se despedir. E aí, às vezes, eu fico imaginando eles se culpando, falando assim: não, talvez se eu tivesse aqui, eu iria conseguir defender minha família, mas eu não estava, e agora eles foram levados. E às vezes os idosos que foram levados, às vezes poderia ser a mãe, o pai de alguém, de algum soldado ali, poderia ser o avô. E eles ficaram se culpando, falando: meu Deus, o meu pai foi levado e eu não estava aqui para defender eles. As minhas coisas foram levadas. E eu também fico refletindo na atitude que os amalequitas tiveram de colocar fogo naquela cidade. Porque eles não ganharam nada com isso. Eles só incendiaram a cidade. E eu fico pensando como que a nossa casa e o nosso território, podemos assim dizer, ele é um sinônimo de base, de segurança, sabe? Um lugar de refúgio, de conforto. Porque às vezes você tá assim num dia super cansativo e aí você fala: meu, como eu quero minha casa. Nossa, eu tô muito cansada, eu só quero agora o meu quarto. Quero ficar sozinha no meu quarto, quero tomar um banho. Você vê a sua casa como um lugar de conforto. Você vê a sua casa como um lugar ali que você pode ser você mesmo. E o fato dos amalequitas queimarem aquela cidade é eles queimando aonde eles se sentem seguros, é eles queimando o sentimento de pertencimento, porque ali eles eram uma comunidade, ali eles se relacionavam, eles tinham comunhão com os irmãos, ali eles tinham uma base. Então o fato deles queimarem aquele lugar mostra como eles estavam humilhando aquele povo. Eu tiro tudo de você e ainda queimo o lugar onde te pertence. Isso é uma atitude muito forte. E aí a Bíblia conta, no verso 4, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Então aquele ambiente, além de estar todo queimado, ele foi repleto de angústia, de prantos, de desespero, de culpa, de remorso, de amargura.
E normalmente quando a gente se depara com um cenário assim na nossa vida, muitas pessoas têm a atitude de procurar um culpado, e foi o que soldados fizeram. Porque no verso 6 vai falar que estavam pensando em apedrejar Davi de tão amargurado que eles estavam, sabe? Porque Davi toma a responsabilidade disso. Porque se Davi decidiu sair daquela cidade e deixar eles sem segurança, e aí tudo foi levado saqueado, então foi culpa de Davi, ele que teve a ideia de sair. Talvez se a gente não tivesse saído, a gente estaria aqui pra defender os nossos filhos, pra defender as nossas esposas. Então Davi, ele também estava passando por essa angústia, sabe? E além dessa angústia, ele ainda teve que se deparar com seus companheiros querendo apedrejá-lo, querendo a morte dele. Eles queriam devolver o mal que foi feito a eles. Só que Davi, ele tem uma atitude muito diferente. Ele toma um posicionamento diferente. Sabe por quê? Eu gosto do verso 4. Ele mostra duas coisas. A primeira é que ele quebra esse estereótipo que crente não pode chorar. Ah, porque crente chorar é falta de fé, porque você não acredita se você está chorando, você não pode chorar porque você está sendo ingrato. Eu vejo muita essa condenação, esse tabu do choro, né? E às vezes as pessoas, para quebrar esse tabu, elas falam assim, Jesus chorou. Mas não foi só Jesus que chorou. Tem muitos exemplos de pessoas que na Bíblia que também choraram, que também se angustiaram. Porque isso é uma atitude humana, sabe? Diante de uma situação, quando você se depara com uma adversidade, é normal você se sentir angustiado, é normal você querer chorar, você precisa se expressar, sabe? O problema é o que você faz depois disso. O que você faz com o seu choro? O que você faz com a sua angústia? Porque Davi teve uma posição diferente dos soldados. Porque enquanto os soldados se tomaram por amargura depois do choro, Davi não. Davi, ele se fortalece no Senhor, o seu Deus. Nós não devemos chorar em qualquer canto, nós chorar para qualquer pessoa. Chore para o Senhor, entregue isso para o Senhor, busque força no Senhor, e o Senhor irá te fortalecer, e o Senhor será contigo. Então no verso 8, vai dizer que ele não só se fortaleceu, mas ele também buscou orientação em Deus. Vai falar assim, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e irá conseguir libertar os prisioneiros. Ou seja, ele buscou orientação no Senhor, ele se fortaleceu em Deus e o Senhor o orientou, porque o Senhor foi com ele. E a Bíblia conta que ele sai com seus soldados, porém 200 ficam no caminho porque estavam muito exaustos. E tem um versículo na Bíblia que fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo como a Bíblia é coerente e ela se reafirma. Eu tenho certeza que foi exatamente isso que aconteceu nesse capítulo. Todas as coisas cooperaram para o bem deles. Por causa que eles encontraram com um jovem egípcio no meio do caminho. Que estavam com quem? Adivinham? Os amalequitas. Exatamente. Ele foi deixado no caminho depois de saquear a cidade. E Davi pergunta se não poderia levá-los até onde eles estavam. E o jovem fala assim, ó, se você não tirar a minha vida e não me devolver para o meu senhor, eu levo você. E aí eles fecharam esse trato e o jovem egípcio levou eles até os amalequitas. Ou seja, Deus foi tão com eles que colocou alguém no caminho deles que sabia exatamente onde os inimigos estavam. E ao chegar lá, no verso 16, vai falar assim, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Ou seja, Davi saiu, quando ele voltou com a sua cidade saqueada, a sua cidade destruída, tomada. Quando ele sai de novo e vai até outra terra, ele se depara com uma festa. O motivo dessa festa era justamente a cena que ele tinha visto anteriormente, a desgraça dele. E às vezes, quantas pessoas também, quando você tá mal, quando você tá triste, você vê as pessoas festejando o que tá te fazendo mal, festejando a sua desgraça, sabe? E às vezes a gente tem uma atitude humana de fazer que nem os soldados de Davi, de querer fazer com que Davi pague pelo que fez. Fala assim, você me causou mal, então agora eu vou causar mal pra você, porque você não pode estar feliz. E às vezes a gente fica indignada mesmo, falando, gente, mas tal pessoa é tão ruim, tal pessoa fica fazendo mal, tal pessoa acabou com a minha vida, por que essa pessoa tá feliz, por que essa pessoa tá sorrindo e eu estou aqui triste, sabe? Davi podia ter olhado pra essa cena e ter causado uma revolta nele, e falar assim, não, eles acabaram com a minha vida, eles tiraram tudo que é meu, por que eles estão festejando? Por que eles estão festejando o que me arruinou? Sabe? E quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não festejam quando você fracassa, quando você cai?
sabe? Quando as pessoas não apontam e julgam isso. E é uma atitude muito humana, mas a Bíblia não ensina nós a buscarmos o ódio pelos nossos inimigos. E isso é uma coisa muito difícil do cristianismo, por causa que vai completamente contra a nossa humanidade. Porque você olha assim, não, a tal pessoa me fez mal, como que eu vou fazer bem? Como que eu vou desejar o bem pra essa pessoa? É uma coisa que vai muito contra a nossa natureza. Além da Bíblia falar pra você orar pelos seus inimigos e para quem te persegue, a Bíblia também vai dizer, em Provérbios 20:22, esse inclusive é o meu versículo preferido da Bíblia, vai dizer assim, não diga, vingar-me-ei do mal, espere pelo Senhor e Ele te livrará. Em outras versões, esse versículo tá assim, eu vou fazer ele pagar pelo mal que me fez. Não é pra você fazer isso. A justiça não está nas nossas mãos. A gente não deve fazer a justiça pela força do nosso braço, pela força da nossa mão, entende? A gente tem que esperar no Senhor, porque Deus vai fazer isso. Porque da mesma forma que o Senhor é um Deus de amor, Deus também é um Deus de justiça. Porque da mesma forma que as pessoas te feriram, você também feriu muita gente. E imagina Deus resolvendo com você a forma como você quer resolver com os outros. Isso é muito complicado. Porque da mesma forma que as pessoas te machucam, você também já machucou muita gente. A misericórdia de Deus e a justiça de Deus é algo que foge da nossa compreensão humana, entende? Eu acho isso extremamente maravilhoso. Só que o que acontece? Tem pessoas que são ruins. Pessoas que querem acabar com você porque querem acabar com você. Pessoas que são ruins, pessoas que às vezes não gostam de você, atacam a sua moral simplesmente por não concordar com a sua moral, correto? E a Bíblia também vai dizer que essas pessoas também se dão mal, porque a justiça de Deus age, não porque as pessoas agem. Ah, Letícia, como assim? Isso me faz lembrar da história que está escrita no livro de Esther, quando Hamã prepara a forca para Mardoqueu, cavando assim uma armadilha para o seu inimigo, e no final das contas ele morre na própria forca que ele criou, porque Deus foi fiel com Mardoqueu. Significa dizer que não é a gente que faz a nossa justiça, é praticamente isso, é o Senhor que faz. Sabe por quê? Porque quando Davi vai se depara com essa festa, ele ainda não deseja nada do que é dali, ele ainda não deseja nada do que os amalequitas têm. Ele vai lá querendo conquistar o que é dele, querendo pegar de volta o que pertence a ele. Da mesma forma como Mardoqueu não teve uma atitude de vingança de Hamã, na verdade as coisas colaboraram para que ele morresse na própria forca, da mesma forma Davi não foi lá falando, não, eu vou acabar com os amalequitas, não. Davi foi lá e falou, não, eu vou recuperar o que é meu. E o Senhor concedeu o que é dos amalequitas para ele. Porque a Bíblia vai falar assim, no verso 18, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. Ou seja, não só recuperou o que é dele, o dos seus soldados, mas também pegou o que era dos amalequitas. Mas não porque ele foi numa atitude de vingança, não, mas porque o Senhor agiu em favor dele. Vocês conseguem entender a diferença? Vocês conseguem entender que não foi ele falando, não, eu vou fazer justiça pelo meu próprio braço, e é isso aí, eu vou fazer mal pra ele. Não, não foi assim. O Senhor agiu em favor dele, entende? O Senhor que concedeu isso a ele, porque depois de toda a luta, depois de todo o surto, depois de toda a prova, o Senhor concedeu a vitória. E a Bíblia faz questão de descrever, eu acho muito linda essa versão, por causa que quando fala o que foi tirado, vai falar assim, e seus filhos e suas esposas. Só que na hora que fala o que foi recuperado, a Bíblia descreve, a Bíblia detalha e fala que nada faltou. E, gente, glória a Deus, o Senhor é muito bom. Porque da mesma forma como foi aqui, é na nossa vida, entendeu? A gente pode estar passando por uma dificuldade, a gente pode estar passando por um momento apertado, mas nada falta. O Senhor é bom independente do momento da nossa vida. Independente da gente estar passando por um momento bom, por um momento ruim, o Senhor segue sendo bom. E o Senhor é maravilhoso porque nada falta, nada tem faltado e nem vai faltar. E quando você receber a sua vitória também, você vai receber muito mais do que você imagina, muito mais do que está além da nossa compreensão. Da mesma forma como Davi foi até a cidade buscando apenas o que é seu e voltou com coisas a mais,
Assim será também na sua vida. Quando você receber uma vitória, vai ser algo que vai fugir da sua compreensão. Isso é maravilhoso. Então, Davi, depois que recupera tudo, ele volta e vai dividir o que ele conquistou a mais com os seus soldados, incluindo os que ficaram no caminho, aqueles que estavam exaustos. Lembra que eu comentei com vocês? Então, e aí alguns homens que estavam com eles não concordaram com essa atitude. Falaram assim para Davi: não, não vamos repartir com quem não foi, vamos repartir apenas com quem conquistou. Eles ficam só com suas filhas, ou suas mulheres. Eu acho muito interessante a resposta de Davi, porque Davi fala assim, verso 23. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Ou seja, o Senhor fortaleceu Davi de tal forma que ele não só foi abençoado na vida dele, mas Davi transbordou na vida de quem estava exausto, de quem estava ferido, de quem ficou pelo caminho. Vocês entendem isso? Gente, isso é maravilhoso. Outras pessoas tiveram uma atitude egoísta de falar assim: não, se você não for, então você não tem que ter. Mas Davi fala: não façam isso, foi o Senhor que entregou. Então, assim, é uma atitude muito bonita, por causa que o Senhor te fortalece de uma tal forma que você consegue ajudar quem tá exausto no meio do caminho, as pessoas que estão quase parando, as pessoas que querem parar, que não conseguem continuar. O Senhor te abençoa de uma tal forma na sua adversidade que quando você ter vitória, você vai conseguir ajudar as pessoas que ficaram pelo caminho. Sabe? Não seja que nem esses homens que ficam assim: não, o problema é seu, se você não foi, você não tem que conquistar. Não, não seja assim. Volte e ajude quem está ferido. Volte e ajude nessa caminhada, porque podia ser você ferido ali. Mas o Senhor quer te usar para você transbordar na vida de outras pessoas. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te dar essa vitória para que você transborde na vida de outras pessoas, das pessoas que estão cansadas, das pessoas que estão desacreditadas. E eu acho lindo como no começo do capítulo e no final todo o cenário é mudado, é modificado, e é justamente isso que Deus faz. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na Bíblia acontecer é quando tem um cenário que já não tem mais jeito, que na nossa perspectiva humana já não tem mais solução, já não tem mais jeito, tá tudo perdido, tudo acabado. O Senhor vai lá e não só trabalha por nós, não só nos orienta, não só luta pela gente, mas também devolve o sentimento de sonhar, o sentimento de acreditar, sabe? O sentimento de ter esperança, de ter alegria, de ter vida. O Senhor é maravilhoso, Ele faz algo que está muito além do que nós podemos entender. O Senhor, Ele não só nos ajuda na adversidade, o Senhor não só muda a nossa situação, mas o Senhor nos devolve o direito de sonhar, de acreditar e de agradecer e de ser grata por isso. E eu sou muito grata ao Senhor, gente, por isso que eu estou falando isso aqui pra vocês, porque essa palavra falou muito comigo, ela sempre fala muito comigo, sabe? E o Senhor é maravilhoso. O Senhor é extremamente bom. Essa atitude que Davi teve é um grande exemplo. Ele não só buscou orientação, mas ele teve fé para ir fazer aquilo que o Senhor orientou. Ou seja, quando a adversidade vir, pode chorar. Chora. Mas se fortalece no Senhor. Chore para o Senhor. Busque a orientação e siga o caminho com Jesus, porque o Senhor caminhará com você. Isso é muito lindo. No final, gente, o Senhor é contigo e nada vai faltar. Essa foi a mensagem, gente, que estava no meu coração. Esse foi o vídeo testando o microfone. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Beijo.